pastora, batismo é necessário, é um requisito necessário para a salvação ou não? Não. O batismo é muito importante. O batismo é uma ordenança bíblica. O batismo deve ser o primeiro passo que o crente salvo deve tomar, mas ele não é necessário para a salvação. De Gênesis a Apocalipse, a salvação do ser humano é pela fé. E no Novo Testamento, especificamente, completamente escancarado pra gente, pela fé em Jesus Cristo como Salvador. Somente por Jesus a salvação se dá. Ok, pastor Luciano, sua opinião inicial para a gente começar esse bate-papo aqui. Vamos lá, então, para a gente iniciar essa nossa conversa, acredito que sim, acredito que o batismo ele faz parte, ele está dentro desse bojo de salvação. Nós temos alguns textos que nós podemos pensar desta forma. É claro que não estou pensando da forma que a Igreja Católica Romana acredita. A Igreja Católica Romana, ela possui 7 sacramentos, tem batismo, o crisma, da penitência, são 7 sacramentos. Nós acreditamos em 2 ordenanças, que é a ceia do Senhor e o batismo. Nós estamos vendo textos como o de Marcos, no capítulo de número 16, e o versículo 16 que diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui mostra de forma muito explícita a questão do crer, a questão da fé. Mas perceba que a fé aqui é como Tiago apresenta em sua epístola. A fé seguida de obras. E obras não é no sentido de Paulo, quando Paulo fala acerca das obras da lei. Obras ele vai dizer aqui no sentido de que a fé ela deve ser manifestada através das atitudes. Por isso que creio que na sequência da fé o batismo ele deve ser manifestado. O batismo não pode ser rejeitado, ele deve ser manifestado. Ok. Camila. Bom, vamos lá. O batismo é uma ordenança. Marcos 16:16, o texto diz: aquele que crer e for batizado será salvo. E a sequência do versículo, quando ele vai falar da condenação, ele não diz, mas quem não crer e não for batizado. Ele diz, mas quem não crer será condenado. Se Marcos estivesse falando de um batismo nas águas para a condição da salvação, isso seria um assunto extremamente importante, e todas as outras cartas onde vai tratar de salvação, Romanos, Gálatas, João, todas essas cartas que são fortíssimas em textos para tratar de justificação, de santificação, seria necessário carregar a necessidade do batismo nas águas junto. Mas nenhum deles faz. A gente não vê em Gálatas falando que precisa batizar para ser salvo, a gente não vê em Romanos falando que precisa batizar para ser salvo, a gente não vê em nenhum dos outros textos. Então, existe até uma divisão de posição aqui com relação ao texto de Marcos, por conta da polissemia lexical que existe na palavra batismo, igual acontece com a palavra salvação. A palavra batismo e a palavra salvação é que nem... deixa eu explicar o que é polissemia lexical. A gente tem uma palavra que tem vários significados. Por exemplo, manga. Manga pode ser manga da blusa, manga fruta, o manga, o cantor, o músico. No Nordeste tem uma expressão que vira até um verbo, que se você está tirando sarro de mim, você está mangando de mim. Então, de uma palavra, a gente tem vários significados. Isso acontece com salvação e isso acontece com batismo. Então, nem todas as vezes que a Bíblia fala a palavra batismo, está falando de batismo nas águas. A gente tem a Bíblia falando, às vezes, de batismo no Espírito Santo, que é batismo no corpo de Cristo. A gente tem batismo nas águas, a gente tem o batismo com fogo. Então, existe uma parte de teólogos que dizem que o batismo que Marcos que está falando aqui em Marcos é o batismo no corpo de Cristo. Porque esse "e" é uma conjunção aditiva. Então, quem crer e for batizado, ou seja, eu creio de forma salvífica, nesse momento eu sou batizado no corpo de Cristo, eu entro no corpo de Cristo. E tem uma outra posição que diz que não, que é do rito sim, que está falando em Marcos, que é batizar nas águas sim, porque Marcos 16:16 é um eco da grande comissão, lá de Mateus 28, porque vem bem na mesma sequência. A gente acompanhar Marcos e acompanhar Mateus, vem bem na mesma sequência. Jesus ressuscitou, Maria Madalena viu, foi lá, contou para os apóstolos, e logo em seguida vem a ordem: ide por todo mundo, faça discípulos e batiza em nome do Pai. Qual é o significado neste texto de Marcos 16? Você falou da polissemia, beleza, mas nesse contexto ele significa o quê? Então, não é o batismo nas águas? Um outro entendimento é o batismo nas águas, porém, fica claro e evidente na continuação da frase do versículo que aquele que não crê
será condenado. Não tem a repetição do não ser batizado. Isso por quê? Porque naquele momento as pessoas aceitavam Jesus e já eram batizadas. Okay. Então o texto coloca junto crer e ser batizado, porque era uma coisa que acontecia imediatamente. Não é que nem hoje, que a pessoa crê, aceita Jesus e a igreja marca o batismo dela daqui 6 meses e aí a salvação dela fica fazendo um download no céu até o batismo chegar. Ok. Pastor Luciano. Bom, eu penso que o batismo, entendi a fala da pastora, né? Essa questão do conceito batismo. De fato, nós temos algumas ideias acerca do batismo. É um conceito que ele consegue ser mais amplo. Nós podemos relacionar o batismo com a questão da circuncisão dos judeus e por aí vai. Mas eu vejo de forma bem simples o modelo de Jesus, né? Jesus, ele foi batizado. Nós temos o texto de Mateus, no capítulo de número 3, Jesus sendo batizado. Qual era a necessidade de Jesus ser batizado? Por que ele deveria ser batizado? Então nós temos Jesus sendo como um modelo, por ele sim ser batizado, né? Depois nós temos dentro das comunidades, nós temos lá em Atos dos Apóstolos, isso pode ser reafirmado também dentro da Didaquê, quando nós temos esse primeiro documento acerca da igreja, que também fala acerca da ênfase do batismo. Então nós temos diversos textos, nós temos Atos dos Apóstolos, as pessoas de fato, exatamente como a pastora disse, elas se convertiam e elas já eram levadas ao batismo, porque era uma sequência. Então eu creio no efeito do batismo como necessário da salvação, porque o batismo, ele é a manifestação da minha fé. Eu demonstro a minha fé através do ato do batismo. Eu posso rejeitar o batismo? Um cristão hoje, ele pode falar que é cristão e dizer, eu não quero me batizar? Isso é aceito? Isso é válido? A pessoa falar desta forma? Ela é salva, porque se ela está negando o batismo, ela está negando algo que Jesus relacionou com salvação. Marcos 16, Jesus fala, existe a palavra da salvação e existe na sequência a palavra do batismo. Então essa relação que está lá em Marcos 16, ela é muito explícita. Então eu posso desvincular isso, né? Porque eu posso rejeitar o batismo. Eu acredito que a pessoa que não teve um tempo apto para ser batizada, como é o caso daquele ladrão que estava na cruz, eu acredito que ele é salvo. É claro que ele é, porque o próprio Jesus deu testemunho disso. Se a pessoa não tem um tempo apto, eu acredito que ela é salva sim. Mas a pessoa que tem esse tempo e ela rejeita o batismo, como que fica a questão da salvação para essa pessoa? Tá, então vamos lá. O pastor falou muitas coisas aqui interessantes. E aí eu vou começar com Tiago, tá? Que foi da primeira parte, que ele falou que o batismo se assemelha ao caso de Tiago, quando ele fala assim, que a fé sem obras é a morta. Então a gente precisa, é o entendimento de que precisa ter as obras para comprovar que existiu a fé. A mesma coisa acontece com o batismo. Precisa ter o batismo para comprovar que a pessoa criou. Quando Tiago fala que a fé sem obras é morta, aliás, a carta de Tiago foi uma carta que até quiseram tirar do cânon, né? Porque foi chamada de carta de palha, porque aparentemente contradizia o que Paulo fala. Esse é o problema da gente ter 100 escrituras falando uma coisa e uma escritura falando uma coisa diferente. A regra, né, para quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente tem 100, 300 textos falando uma coisa e uma falando diferente, ao invés de eu me apegar nessa uma que está falando diferente, das 300, né, eu me apego nessa uma. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que pegar essa uma que está parecendo que está em contradição e tentar entender porque não tem contradição. Então, o Tiago não está contradizendo o Paulo, que falou a vida inteira, o tempo todo, 300 escrituras dizendo que a salvação é somente por obras, não vem de nós, para que ninguém se glorie. Somente por fé, que não vem de nós, para que a gente não se glorie. Romanos 3:23, somos justificados gratuitamente. Efésios 2:8-9, não é por obras, para que ninguém se glorie. Gálatas 2:16, pelas obras nenhuma carne será justificada. Gálatas 3:16, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, Abraão foi justificado pela fé. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Paulo está falando em muitas escrituras que é de graça, e aí o Tiago fala que a fé sem obras é morta. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui, porque o Tiago não está contradizendo o Paulo. O Tiago mesmo vai explicar isso na sequência. Quando ele fala que a nossa fé sem obras é morta, é para quem? É pro terceiro que está nos observando e não para Deus. Deus não precisa que eu confirme que eu creio nele através de um rito. Porque tem gente que é batizado e não se converteu, de verdade. A Bíblia não fala, Senhor, Senhor, aparta de mim que eu nunca te conheci. Tem gente que é batizado, mas que não faz parte do corpo de Cristo. Assim como tem pessoas que não foram batizadas e foram salvas, como
o ladrão na cruz. Então, Deus não precisa de uma comprovação externa minha para saber se eu criei. É testemunho público. Quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta, é pro terceiro. Ele mesmo vai falar isso. Você fala do amor de Deus. A pessoa tá com fome, sem roupa. Você despede a pessoa sem dar o que ela precisa. A fé sem obras é morta. Okay. E aí, se a gente for para Romanos 4, a gente vai ver a explicação de Paulo falando exatamente desse texto de Abraão. E a gente vai ver que não é a obra que salva. Que não é isso que o Tiago tá falando. Outra coisa, pastor. Mas aí vai ficar muito longo. Aguenta aí um pouquinho. Pastor Luciano. Bom, essa questão de Tiago, eu entendo perfeitamente no sentido de que quando Paulo fala acerca das obras, Paulo está se referindo em muitos dos textos exatamente às obras da lei, porque muitos acreditavam que as práticas das obras da lei, elas deveriam permanecer para aqueles que estavam vindo a Cristo. E Paulo vai dizer que não são as práticas da lei, das obras da lei. Tiago, quando fala obras ali, e eu falo porque eu tenho muito cuidado para tratar dessa carta de Tiago, porque eu escrevi ano passado um livro acerca disso. Tiago não está se referindo a essas obras da lei. Tiago está se referindo às obras no sentido de boas ações. Não faço as boas ações para ser salvo, mas pelo fato de eu ser salvo, eu pratico essas obras. Pelo fato de eu ser salvo, eu faço bem, eu me preocupo com o outro. A questão do batismo, ela entra exatamente nesse sentido. Eu não sou batizado para ser salvo. Eu sou salvo pela fé, mas a fé, ela me leva a receber o batismo. Então nós temos os apóstolos pregando salvação, nós temos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nós temos Paulo pregando para o carcereiro lá em Filipe, né? E eles acreditavam, recebiam aquela palavra e logo eles eram levados ao batismo. Então o batismo, ele era uma prática muito presente na igreja. Sim, isso é óbvio. Então, hoje em dia, a pessoa ela tem condição de negar o batismo. Essa pessoa que chega e fala assim: pastor, eu quero frequentar a tua igreja, acredito em Jesus, acredito em tudo isso, mas eu não vou me batizar. Isso é válido? É nesse sentido que eu pergunto, né? Porque o próprio Jesus deu um modelo. O próprio Jesus foi o modelo do batismo. Então, pastor, mas pelo que eu estou entendendo, você não acha que o batismo é necessário para ser salvo? Você acha que ele é necessário para ter uma evidência externa? É isso? Ou você acha que realmente precisa ser batizado para ser salvo? É Jesus mais batismo a salvação? Não, é o crer. Então, crer em Jesus e mais obedecer através do batismo? E ponto. É crer e ponto. Então não precisa do batismo. Só que esse crer me leva até obras. Eu faço as obras para obter a salvação. Então não é só crer. É o crer. Mas eu não faço as obras. Mas aí o senhor está confundindo discipulado com justificação. Você está falando de duas coisas. Você está falando de salvação e justificação como se fosse a mesma coisa. Vamos lá. Deixa eu tentar me explicar. Eu acredito que é o crer, porque a própria Bíblia coloca. Só que o crer, ele me leva a ter as obras. Então, assim, usando um pouco de lógica aristotélica, né, é exatamente isso. Pelo fato de eu crer, eu pratico a obra. Pelo fato de eu crer, eu aceito o batismo. Eu não tenho problema de um batismo porque eu entendo que é o nascer de novo. Que existe toda a lógica do nascer de novo quando eu me batizo. Nas águas? Nas águas. Você nasce de novo no momento do batismo? Nasce. Tá. Então, eu acredito nesse sentido. Então, tá. De que a pessoa, ela manifesta a sua fé através das obras, é através da ação do Espírito Santo na vida dela e através do batismo. Ok, Camila. Vamos lá. Próximo ponto. O pastor deu o exemplo do batismo de Jesus, né? Que foi feito por João Batista como exemplo. Só que tem um problema aí, porque o batismo de João Batista não é o mesmo batismo que a gente realiza hoje. O batismo de João Batista era um batismo para arrependimento que anunciava aquele que viria. Não tem nada a ver com o batismo que a gente realiza hoje. Atos 19 é muito claro isso. Quando Paulo chega em Éfeso, o Apolo tinha ido embora. Apolo meio que evangelizou o povo que estava ali. A gente vê no capítulo anterior que ele não sabia muito bem da Bíblia, mas ele estava fazendo um bom trabalho, ele conhecia das Escrituras do Antigo Testamento. A Priscila e Áquila vai auxiliar o Apolo a entender melhor a fé. Quando Paulo chega, ele pergunta para aquele pessoal: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? O povo vai falar assim para Paulo: Espírito Santo? Nós nem sabemos quem é Espírito Santo. Aí Paulo fala: ué, mas que batismo que vocês foram batizados? Eles falam: o batismo de João. Aí a Bíblia fala em Atos 19 que Paulo, então, explicou para eles o seguinte: o batismo de João era o batismo por arrependimento para judeu, para povo da primeira aliança, para se arrepender, porque eles viraram as costas para Deus. E então, depois de explicado, Paulo batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Então, se fosse o batismo de João Batista, o batismo que a gente faz hoje, Paulo não rebatizaria
o povo. Pelo contrário, Paulo explicou que não era aquele batismo mais. O nosso batismo é outro batismo. Então, o fato de Jesus ter sido batizado por João Batista é para se cumprir as escrituras. Ele fez aquilo como exemplo, como um judeu que era. Mas esse batismo de Jesus não tem nada a ver com o nosso batismo realizado hoje por identificação com Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Outra coisa, a didaquê é o documento que a igreja usava como um documento auxiliar, que o pastor usou ali, que fala do batismo. Em momento nenhum a didaquê coloca também ali que é salvífico, né? Ele traz ali como fazer o batismo, que era por água corrente, se não tivesse podia ser em água quente, se não tivesse podia ser por aspersão. E também não é cânon, né? Era um documento auxiliar. A questão de rejeitar o batismo, e o pastor fala, a pessoa que aceitou Jesus rejeitou o batismo, aí já é uma outra história. Porque daí eu não estou falando que o batismo é necessário para a salvação ou não. Eu estou falando de alguém que já disse que creu e agora, na hora de cumprir a ordenança, ele fala, não, eu não quero me batizar. Eu estou tentando imaginar alguém que faria isso, né? Eu acredito que uma pessoa pode rejeitar o batismo porque ela não se converteu de verdade, porque ela não creu. Então, nesse caso, talvez o batismo serviria como uma evidência externa para nós, não para Deus. E também pode mostrar pra gente, pode evidenciar uma pessoa que se converteu, que creu, mas não entendeu o batismo. Se nós temos pastores que não entendem o batismo hoje, eu canso de ver pastores batizando errado, batizando como se fosse o batismo de João Batista, batismo de arrependimento, batismo que não é feito em nome da Trindade. Se tem pastores que não compreendem a doutrina do batismo, quiçá uma ovelha recém-convertida, que às vezes pensa que ela se batizar, ela está fazendo um vínculo com a instituição e não com Jesus. Que ela vai se batizar e agora ela vai ser obrigada a dar o dízimo. Que ela vai, enfim, okay. Pode ser uma má compreensão do batismo. Pastor Luciano. Exatamente. Existe, de fato, essa dificuldade de muitas pessoas de compreender essa doutrina do batismo. Mas eu entendo que esse batismo que João realizou em Jesus foi o batismo dos essênios, aquilo que eles praticavam, né? Isso a gente encontra nas escrituras, né? Esse tipo de batismo. Mas não é esse batismo que os discípulos faziam. Não era o batismo dos essênios. Não é o nosso batismo hoje. Né? Que é o nosso batismo hoje. Sim. Onde nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu não consigo compreender é como a pessoa ela pode rejeitar o batismo. Porque, de fato, é uma demonstração física, da mesma forma a ceia. Nós ceiamos e aquilo é um símbolo que é palpável, que é visível, né? E é desta forma também o batismo. E é exatamente por isso que ele é uma ordenança. Então, eu entendo quando as pessoas elas falam que para ser salvo é a fé, é a graça, é a salvação por Jesus Cristo. Mas nós que aceitamos esta salvação, nós manifestamos através das nossas atitudes e entre elas o batismo. E é por isso que eu tenho dificuldade de entender como que uma pessoa consegue rejeitar o batismo ou optar em não batizar e ainda assim ser salva. Bom, a gente está falando sobre a necessidade do batismo para salvação. Sim. Camila, uma pessoa que, como disse o pastor, não aceita o batismo, ela continua sendo salva? Não, na verdade o batismo... Tem essas pessoas hoje em dia, né? Eu não vou me batizar, eu não preciso, tá. Eu acredito que seja falta de conhecimento. Ou alguém que realmente não foi salvo. A água do batismo não confere graça. E ela não faz nada com a pessoa. Sim. A pessoa pode perfeitamente entrar um endemoniado seco e sair um endemoniado molhado. Assim, né? Como pode entrar um salvo seco e sair um salvo molhado. O que não pode acontecer é a água trazer salvação. É o rito, a obediência trazer salvação. Porque se a salvação é um presente de Deus totalmente gratuita, como a escritura inteira vai dizer, se eu tenho que fazer algo para adquirir, não é mais gratuito. Não é presente. Quando eu coloco um preço, tem gente que fala, essa graça é barata. Se a pessoa acha que a graça é barata, ela não entendeu a salvação. Porque barato tem custo. A graça é de graça. Agora, o discipulado, eu acho que é aí que mora o grande problema, pastor. Eu acho que é aí que é o ponto. As pessoas confundem, a soteriologia do crente brasileiro é muito ruim. A gente escuta dia inteiro na televisão, pregações, onde a pessoa confunde discipulado com salvação. A justificação, a gente estava no corredor da morte. Com sentença já condenatória, corredor da morte. Jesus rasgou a nossa sentença e ele pagou a nossa conta. Se eu falo que para salvação é necessário Jesus mais 1% meu, eu estou diminuindo aquilo que Jesus fez na cruz.
É mais grave do que o de desmoralizar o batismo. É desmoralizar o que Jesus fez na cruz, que é completo, que é perfeito, que só depende dele. Se dependesse de nós 1%, já estaria falho. Não era 100%. Então, mas se a pessoa, então, não quer ser batizada? Se ela não quer ser batizada, ou ela não é salva, não foi salva, não é que ela vai perder a salvação ali. Ou ela não é salva, ou ela não compreendeu o batismo. Okay. Ela precisa entender, falta entendimento. O senhor concorda, pastor Luciano? Então, é aí que eu entendo o nó. É aí que eu percebo que existe um nó. Porque assim, eu acredito na salvação pela ação de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus. E ponto. Acredito. E quando nós recebemos esta salvação, nós somos levados a ter a prática, a ter a ação do Espírito Santo, a congregar, a estarmos juntos. Discipulado. Exatamente. Nós somos levados a isso, porque em nós existe a ação do Espírito Santo. O batismo, ele está dentro disso. Por que eu não entendo como a pessoa pode rejeitar o batismo? Porque é uma questão. Existem pessoas que elas não querem batizar. E é exatamente por isso, porque elas não foram ensinadas corretamente. Porque talvez a pessoa, pastora, ela acha que se ela batizar, agora eu vou ter que dar meu dízimo. Se ela batizar, agora eu não vou poder mais assistir televisão e por aí vai. É exatamente aí que entra o nó. Então, peraí, eu sou salvo, mas eu posso rejeitar o batismo? Eu posso dizer então que eu não recebo o batismo? Se eu estou dizendo que a pessoa pode ser salva, então eu não preciso fazer o batismo. Eu não preciso incentivar as pessoas a dar esse passo do batismo. É nesse sentido que eu entendo que ele faz parte do processo de salvação. Pastor, quando a gente fala de novo nascimento, quando a gente crê em Jesus, a Bíblia fala que a gente nasce de novo. É necessário nascer de novo. O batismo nas águas, nem a semântica me permite dizer que tem salvação ali. Porque a semântica do batismo é sepultamento. Crer em Jesus, eu recebo um novo nascimento. No batismo, eu sou sepultada com ele. É o segundo passo. Eu sou salvo somente pela fé. No batismo, é o primeiro passo que o crente dá de ordenança, de obediência. E ali, diferente da salvação, que é totalmente de graça, o discipulado tem um custo alto. O batismo é o primeiro ato que eu mostro que eu sou discípulo agora de Jesus. Junto com ele morri e nasço ali para uma nova vida. Então, o problema maior aí, pastor, que eu vejo, é não entender a diferença de salvação para discipulado. O convite de Jesus para a salvação é: vinde a mim. O convite de Jesus para o discipulado é: vinde após mim. A salvação tem a ver com a cruz de Cristo. O discipulado tem a ver com a minha cruz, eu carregar a minha cruz. A salvação é totalmente de graça e o discipulado envolve obras. A salvação não tem falha, ela é perfeita porque Jesus que fez. O discipulado envolve falhas, porque me envolve nesse processo. O salário da salvação é vida eterna. O salário do discipulado são recompensas eternas, galardões eternos. Então, são duas coisas diferentes, extremamente importantes. Se a gente fala que a salvação é Deus, Jesus, mas eu tô sendo legalista, tô colocando em mim um peso que Deus não me deu. Agora, se eu também banalizo as obras e a santificação, o processo de discipulado, eu não vou colocar em jogo a minha salvação, mas a do outro eu coloco. É isso que o Tiago está falando. Então, para a salvação do outro importa as minhas obras. Para as consequências da vida que eu vou ter aqui na Terra, uma vida santa, também importa. E para os galardões eternos também importam. São duas coisas diferentes. É a posição mais monergista, né, da Camila. Pastor Luciano. Exato. Esse tem sido o meu problema aqui, nessa questão, porque eu acredito nesse caminho da salvação pela ação de Jesus. Eu acredito nisso totalmente. A própria Bíblia vai dizer, está lá em Efésios. Então eu não questiono isso. Só que eu aceitar esta salvação vai me levar ao caminho das obras, ao caminho de ser membro do corpo de Cristo. Então é consequência. Exatamente. Não condição, necessidade. Ela está junto, ela caminha junto. É igual a questão do batismo. Porque uma vez que a ação de Deus, a ação do Espírito Santo ocorreu em mim, eu entendi o plano de salvação, eu entendi a questão da salvação e eu aceito esta salvação na minha vida, eu entendo esta salvação, eu sou levado ao batismo. Então, se eu não posso... Sim, então é consequência, não condição. Ela está junto, porque eu não posso negar o batismo. Negar o batismo é errado. Sim, negar o batismo é alguém que não entendeu. Exatamente. Ou não foi salvo ou não entendeu. E por que é errado? Porque ele faz parte. Porque quando eu uso o texto de Marcos 16, é o que Jesus é o que nós temos ali no relato de Marcos, né? Que
é crer e for batizado. Ou seja, o crer me leva a ser batizado. E é por isso que na sequência do texto ele fala aquele que não crê. Porque aquele que não crê, ele não batiza. Aquele que não crê, ele não vai dar o passo do batismo porque ele não acredita nisso. Bom,